boa noite. Eu ainda. Olá, que já vai entrando. Boa noite. Estamos aqui no nosso terceiro dia do Nascidos para Amar. E hoje vamos estar recebendo agora, na verdade, o Dr. Felipe Duarte, tá? Vão entrando aí vocês, pra gente poder daqui a pouquinho começar a live mesmo. Oi, doutor Felipe, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Deixa eu só Meu nome ajeitar é a luz Caroline, aqui. tá? Caroline Nóbrega. Tudo Vou bem, estar Carolina? conversando aqui com o senhor, tá bom? Vamos esperar o Prazer. pessoal entrar um pouquinho. Claro, Prazer também. Acompanho muito seu trabalho e gosto muito, viu? Tô muito feliz de estar aqui podendo dividir essa live com o senhor. eu fico muito grato com o carinho de todos vocês, sempre que me recebem, né? Cada um desses retornos que vocês me dão, de que me acompanham, que gostam muito do trabalho, é de coração de verdade que eu me derramo aqui nas redes sociais para trazer alguma coisa para vocês. E cada vez que eu vejo que eu estou atingindo as pessoas conforme não só eu quero, mas o quanto eu espero que Deus haja em mim para que eu consiga chegar nesses lugares. Quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu fico muito feliz, de verdade, de verdade. Não é nenhuma demagogia. Eu realmente fico muito realizado quando eu vejo o resultado desse trabalho que não é meu, né? A gente pensa muito que às vezes está dando para a pessoa, mas na verdade a gente está recebendo, né, o tempo todo. Eu acho que vou trazer alguma coisa aqui, estou sempre recebendo mais de vocês. Então a gente vai crescendo juntos e realmente é muito gratificante, né? Estar num evento como esse, né, com um nome desses, de peso, assim, Nascidos para Amar, já diz muita coisa. Eu espero muito que a gente saia daqui hoje já com algumas coisas diferentes. Agradeço o carinho de todos que estão se manifestando aqui nos comentários também. Muito obrigado, de verdade. Vou fixar aqui o comentário rapidinho com o tema, certo? Mas, Sim, ó, só para falar, o senhor trouxe uma nova perspectiva para mim em relação à ginecologia, que porque eu bom. sempre fui muito. Eu gosto muito dessa área, mas eu nunca. Assim, eu sempre tive muito receio de acolher, sabe? No Uhum. meu curso. Foi uma área que eu me apaixonei muito fácil, mas ao mesmo tempo eu vi que eu tinha muitas dificuldades em exercer, se fosse para eu querer manter os meus princípios, católicos principalmente, né? Porque se fosse assim, só cristão, ainda ficaria um pouquinho mais fácil, mas como é católico, restringe ainda mais. Mas quando eu conheci o Senhor, me deu esperança, sabe? Isso me motiva. Então, saiba que realmente o Senhor alcança muitas pessoas mesmo e que está sendo muito gratificante, não só para o Senhor, certo? Com certeza, com certeza. Se o Senhor quiser se apresentar um pouquinho, eu não sei se é porque tem gente aqui que talvez não conheça o Senhor, então pode falar Uhum. assim, de onde o Senhor é, enfim. Tá? Claro, pode me chamar de você, tá? Pelo amor de Tá. Deus, não faço Você nenhuma tem quantos questão. anos? Eu queria perguntar isso. Quantos anos você tem? Sim, todo mundo se surpreende, na verdade, quando eu digo. Espero que não pela minha cara, porque eu não espero parecer tão velho assim, mas eu tenho 29 anos, para quem não me conhece, já começando as apresentações. Eu sou Felipe Duarte, sou médico ginecologista, obstetra. Essa é a única coisa que. Esse é o meu único título que eu tenho para te dizer aqui, a única coisa que importa de fato sobre a minha vida profissional, apesar de eu ser especialista em medicina fetal. As redes sociais me chamaram a desempenhar um trabalho um pouco diferente disso, né? E falar sobre saúde da mulher, sobre uma nova perspectiva. Isso tem despertado em mim um senso de dever a ser cumprido. Por mais que o mundo das gestantes tenha me encantado sempre mais, e por isso eu fiz a especialização em medicina fetal, esse mundo da saúde da mulher, de uma maneira geral, principalmente na ginecologia, abriu as portas para um trabalho em que eu vi uma necessidade de ser atendido. Como você falou, a grande maioria das mulheres acha que não tem ninguém disposto a ouvir as queixas delas, e muitos profissionais da saúde acham que estão sozinhos nessa empreitada.
e esse foi um dos bons efeitos colaterais dessa página, que é trazer esperança para esses profissionais de saúde também, esses estudantes de medicina, de enfermagem, de farmácia, enfim, os médicos já em atuação que acham que estão sozinhos, que acham que sofrem preconceito sozinhos. Então, toda essa mobilização tem acontecido muito, né, para que as mulheres e os casais, as famílias percebam lá na página que existe uma possibilidade diferente para se pensar em saúde. E é isso que me trouxe até aqui, provavelmente. Me trouxe aqui para essa página hoje para conversar com você. Porque o que a gente ouve falar sobre pornografia e masturbação e os malefícios que isso traz para a vida pessoal e para a vida matrimonial, né? Para a vida afetiva, de uma maneira geral, não precisa estar casado para sentir na pele os males da cultura da pornografia. Isso, assuntos como esse começaram a surgir na página porque as famílias começaram a perceber que isso não é normal, isso não é o novo normal, porque nunca vai ser normal, né? E esse mal já existe há muito tempo, de diversas formas, por diversas razões, e o caminho para a gente vencer isso é só um, né? E passa por todo um cuidado multidisciplinar, por assim dizer, mas se a gente abandona o aspecto espiritual, né, da pessoa para tratar isso, a gente perde muitos recursos para tratar essa condição, apesar dele inevitavelmente necessitar de um atendimento médico profissional mesmo também, né, psicológico, enfim, toda uma força-tarefa para tirar a pessoa desse mundo do irreal. Entendi. Às vezes a gente tem a impressão que mulher, ela sofre menos com isso, né? Mas hoje em dia, quando a gente para pensar que pornografia não é simplesmente você acessar conteúdos em sites realmente explícitos, mas que está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, a gente vê que é um problema de todo mundo, na verdade, né? Assim, a gente aqui de João Pessoa, na Paraíba, Nordeste, forrozão. Então, assim, música que tem sentido diferente, que vai entrando, né? Vai entrando na nossa cabeça e vai dessensibilizando, né? A gente sabe também Sim. que filme, série, enfim, hoje em dia tá tudo muito, muito escancarado, né? Então, se engana quem pensa que isso é um problema só de alguns. É Sim. algo muito mais profundo, né? Então, o senhor fica à vontade, eu tô aqui para aprender, literalmente. Pode falar aí, à vontade, viu? Imagina, eu vi que vocês abriram uma caixinha de perguntas, né? E provavelmente as perguntas vão guiar aqui essa conversa. Então, eu estou a postos para responder tudo aquilo que for da vontade de vocês e da demanda de vocês. Eu não sei, os comentários estão livres? Estão abertos. Eu que não vi aqui que tá livre. Então, acho que os comentários o pessoal fica à vontade aí nos comentários também para perguntar, porque eu acho que essa live é para vocês. Então, não é uma aula, né? Não é uma exposição do tema. Eu não tenho essa pretensão, mas quero conversar com vocês de fato. Eu acho que um ponto importante que a gente poderia começar falando é, assim, do prejuízo que isso traz ao homem ou à mulher, se o senhor quiser falar também, você. Mas, assim, a longo prazo, né? As disfunções que às vezes são causadas por causa disso, né? Então, se o senhor quiser falar, pode começar por aí. Sim, a pornografia, na verdade, ela não é só um mal do ponto de vista biológico, né? A gente precisa encarar a pornografia como um vício, né? Como qualquer outro. E quando a gente está falando dessa condição, nós estamos falando de uma pessoa que se torna dependente de um estímulo, né? Então, basicamente, nós temos uma resposta de prazer, né, determinada por uma reação neuronal, né, uma reação neurosensorial, mas que é baseado na resposta à ação de neurotransmissores no sistema nervoso central, que desencadeia uma descarga de dopamina. E isso faz, como qualquer estímulo que a gente receba na vida, né, e especialmente quando a gente caminha para o lado do vício, cada vez que a gente se alimenta de um neurotransmissor específico, é como se houvesse uma resposta ali, aquele estímulo constante vai reajustando o nosso sistema nervoso central para quê?
a gente precise de doses cada vez maiores para que aquilo surta o mesmo efeito. E assim como para a maioria dos vícios, né, para a maioria dos outros prazeres compulsivos que a pessoa pode ter na vida, a gente consegue pensar muito facilmente nessa relação de dose e efeito quando a gente fala, por exemplo, da bebida. Né? É muito evidente a gente pensar que uma pessoa que bebe tem uma reação de prazer àquilo, umas pessoas conseguem estabelecer um limiar para aquilo, outras vão bebendo cada vez mais, e isso entra num ciclo vicioso, né? Que é a necessidade de estimular cada vez mais aqueles neurônios com esse neurotransmissor para que eles desencadeiem essa sensação de prazer. Então, quando a gente está falando da bebida, é fácil a gente entender que a pessoa que quanto mais bebe, mais ela quer beber, né? Basicamente. Mas ela precisa daquele estímulo para desencadear como consequência a resposta de prazer. Quando nós estamos falando de um mal que não é uma dose ali quantificada propriamente, a gente perde um pouco essa ideia do quanto isso pode ser degradante para o ser humano. Porque pense, a pessoa que precisa de um estímulo visual, né, que não é uma coisa que ela toma, que ela ingere, que ela dosa em quantidade, mas a gente pode dosar em outros aspectos, muitas vezes do número de horas que a pessoa está precisando para se sentir satisfeita. Há pouco tempo eu compartilhei nos meus stories um ator norte-americano que numa conversa corriqueira lá nos seus stories no Instagram, ele colocou o relato do seu vício em pornografia. E uma frase me marcou muito que ele falou assim: você pode não achar que o que você está vivendo é um vício, que o que você está vivendo é normal. Você pode achar que o que você está vivendo é normal. E eu achava isso muito tempo na minha vida, ele falava. Mas, quando você começa a perceber que você está virando a noite e você continua assistindo aquele material, você não pode achar que alguma coisa está certa. E é nesse ponto que a gente tem que entender que essa é a dosagem cada vez maior que a pessoa precisa. E não só isso. Existe não só uma relação de tempo, mas uma relação do conteúdo que ela está vendo. Muitas vezes as pessoas começam assistindo pornografia ou vendo material pornográfico de alguma natureza e o que ela vê, na verdade, é que ela começa atendendo a uma fantasia específica e quando ela vê, ela está assistindo outros tipos de conteúdo, de imagens cada vez mais obscenas, mais degradantes, porque aquele material, entre aspas, ali, basal, básico que ela assistia, que atendia a uma curiosidade ou uma fantasia que ela tinha, quando ela vê, na verdade, ela está assistindo conteúdos cada vez mais pitorescos, né? Cada vez mais degradantes. Muitas pessoas começam pelo caminho da pornografia e terminam no caminho da pedofilia, né? Terminam no caminho da zoofilia, terminam no caminho do incesto, coisas muito mais que sejam mais graves, elas são agravantes de uma condição inicial que já é muito degradante para o ser humano. E aí, quando essa pessoa vê, ela está totalmente apegada a isso. Essas pessoas que são viciadas em pornografia, por exemplo, elas começam a ter uma nítida interferência da sua rotina diária. Então, são pessoas, dizendo de maneira mais imediata, tá? Porque existem outras repercussões maiores para a vida pessoal a longo prazo. Mas dizendo de maneira mais imediata, é o profissional que ele começa a perder em rendimento no trabalho dele. Porque em algum momento ele sente vontade de fazer isso e ele começa a se isolar. É o profissional que falta trabalho. Quem nos assiste e eventualmente passa por esse vício sabe que eu não estou exagerando. É o profissional que arruma desculpa para sair mais cedo do trabalho, para chegar mais tarde no trabalho. É a pessoa que está sempre faltando um evento ou outro porque ela não consegue se desligar daquilo. Então são pessoas que muitas vezes até migram desse mundo da pornografia para um comportamento sexual cada vez mais compulsivo e pervertido, por assim dizer. São pessoas que estão completamente envolvidas por essa situação e não conseguem mais se controlar em nenhum sentido. Né? São pessoas que ficam totalmente isoladas da sua vida matrimonial, que não conseguem mais ter prazer a dois, vivem um mundo irreal, realmente. Né? Muitas mulheres percebem esse isolamento dos seus esposos, ou o contrário também acontece muito, que pensar que isso não atinge a mulher
é um preconceito, porque um preconceito bobo, porque as mulheres hoje em dia estão sendo tão ou mais vítimas disso do que os homens, né? Então, existe todo esse cuidado, né? Que a gente tem que atentar para isso. O que começa às vezes com uma coisa que parece inocente pode inserir o indivíduo nessa espiral, e quando ele vê, ele está totalmente tomado por aquilo e modificando a sua rotina diária para que ele consuma esse tipo de material. Sem contar essas pequenas pornografias, né, às quais as pessoas se expõem durante o seu dia, como você mesmo falou, né, em relação a esses pequenos estímulos visuais que se precisa, né, na vulgaridade das roupas, na vulgaridade das músicas, da novela, do filme. A pessoa começa a ficar totalmente envolvida e dependente disso em vários aspectos. Então, a dinâmica da coisa, ela é a mesma dinâmica dos outros vícios, a mesma dinâmica, né? Mas acontece que esse mal da pornografia, ele tem um agravante, que é a questão do exercício desse vício ser escondido. Então, ele geralmente não gera um vexame que faz com que as pessoas o alertem, que faz com que as pessoas façam parar. Então, se uma pessoa bebe e dá um show, entre aspas, como a gente diz, numa reunião de família, todo mundo adverte aquela pessoa e alguém pode ser que se mobilize para ajudá-la. O mal da pornografia é um mal que muitas vezes as pessoas exercem sozinhas. Então, ela se isola, ela muitas vezes foge e ela está sozinha ali, achando que ninguém está vendo aquilo. Nós estamos aqui debatendo dentro de um ambiente em que nós podemos falar isso de uma maneira bem à vontade, né, e que as pessoas vão compreender a mensagem. Um dos grandes problemas da pornografia é essa ilusão de que aqueles que estão cometendo esse tipo de erro, de que aqueles que estão sendo envolvidas por esse vício, elas acham que elas se trancam num quarto, se trancam num cômodo qualquer, apagam as luzes ou esperam todo mundo sair de casa, e que quando ela está fazendo aquilo ali, ninguém está vendo, mas nós estamos sendo vistos o tempo todo, né? Existe um Deus que está nos acompanhando, de olho em cada um de nós o tempo todo. Nada fica escondido aos olhos dele. E isso não deve, de forma alguma, nos desanimar ou gerar uma postura de terror, de medo, de pavor daquilo que se está fazendo. Porque quando eu digo que nós estamos sempre sendo observados e que fechar a porta do quarto é uma ilusão, é de que você nunca estará sozinho. E você sempre terá uma mão estendida para você para fugir dessa situação. Para só mais aquela vez dizer não para isso, né? Então, um dos grandes agravantes desse vício, que faz com que muitas pessoas passem uma vida inteira sem sair disso, é que elas jamais dividirão isso com alguém. As pessoas falam abertamente quando tem um vício em bebida, as pessoas falam abertamente quando tem um vício em qualquer tipo de droga, mas muitas vezes elas não falam quando elas têm vício em pornografia, porque isso é humilhante para as pessoas mais do que esses outros tipos de vícios, porque eles são socialmente mais aceitos, obviamente, né? Então, isso gera um outro agravante, que se você não tem uma pessoa próxima que está percebendo ou que já presenciou alguma coisa e não estende a mão para tirar a pessoa dessa realidade, oferecer ajuda profissional ou de um amigo, familiar, etc., dificilmente essa pessoa vai tomar uma decisão de procurar um profissional para falar assim, eu sou viciado nisso. Só que, ao mesmo tempo, né, considerando isso que o senhor falou, também consigo pensar naquelas pessoas que acham que para elas, na verdade, elas querem se afirmar nisso, assim. Não sei se dá para entender, mas, por exemplo, quando você é mais jovem, quando você é mais novo e mais jovem, que todos os seus amigos fazem isso e quando você não quer fazer, você é visto, você não é homem, essas coisas, né? Então, assim, tem esse agravante, mas parece que quando você é mais novo e mais imaturo, você é mais levado pelo... Assim, todo mundo tá fazendo isso, eu vou fazer também. E também tem aquela ideia de que a gente precisa conhecer o nosso corpo, né? Aquela ilusão que colocaram na nossa cabeça. Acho que foi até de Freud que veio isso. Mas que ficou, de certa forma, na gente, né? A gente tem essa percepção de que a gente precisa fazer por conta própria para se conhecer, né? Então, é realmente desestruturar aquilo que colocaram na gente para entender o nosso verdadeiro significado, né? Nas situações que a gente passa no nosso dia a dia.
É um problema muito sério isso que você falou, porque na construção da identidade do adolescente, isso é normal, né? Para a grande maioria das pessoas. Os pais sabem disso. Os pais sabem que seus filhos vivem essa realidade, que em algum momento isso vai aparecer e se omitem totalmente. Quem é aqui que nos assiste hoje, dessas quase 100 pessoas que estão aqui nos acompanhando, quem de vocês alguma vez conversou com seus pais sobre esse tema, né? Passando ou não por essa situação, para entender a que isso se refere. Dificilmente alguém aqui já conversou sobre isso com seus pais, mas conversa facilmente sobre isso com os amigos, com os colegas de trabalho, como se isso fosse algo natural, porque passa por essa afirmação, como você falou, principalmente para o homem, e aqui existe aí uma carga maior sobre o homem por uma cultura certamente machista nesse ponto, de fato, nós não podemos negar, de que a masculinidade de um jovem passa por essa postura extremamente vulgar, né? Essa postura vulgarizada do menino é, por vezes, admirável. E diga-se de passagem, não sejamos hipócritas, é extremamente agradável ao adolescente do sexo masculino, muitas vezes, que ele tem essa postura escrachada, porque muitas vezes ele tem uma vida sexual de sucesso, quando ele é, de fato, de sucesso na cabeça dele, né, obviamente, quando ele é, de fato, assim, escrachado. É a pessoa que sabidamente banaliza isso, que vive isso com facilidade, que ele é experiente nesse assunto. Então, isso é fator de atração para as meninas, muitas vezes, também. Por quê? Aqui a gente tem que atentar também para isso, de que apesar dessa cultura machista fazer com que esse hábito da pornografia seja escancarado para os homens, as mulheres também são vítimas indiretas quando se sentem admiradas por um homem que tem a sua sexualidade assim tão bem resolvida. Então, isso afeta toda a juventude de uma maneira geral, né? E muitos pais estimulam isso nos seus filhos, né? Então, isso se torna uma coisa extremamente escrachada e muito perigosa, né? Era muito comum, hoje em dia isso já não faz mais parte da vida do adolescente, pelas circunstâncias, não porque os pais começaram a achar que isso seja errado, mas era muito comum antigamente que os próprios pais comprassem revistas pornográficas para os seus filhos e apresentassem a ele esse mundo. Não há nada mais degradante do que isso, porque aquelas mulheres que estão lá, elas ali, né, elas vão desfigurar a visão que esses homens terão sobre as próprias mães, sobre as próprias irmãs, as filhas, as amigas, né? Então, essa cultura é extremamente degradante, porque o absurdo que a gente vive hoje, né, de dentro do ambiente familiar, muitas vezes, onde nós vamos sustentar valores, onde nós vamos cultivar uma sexualidade sadia, a gente começa a apodrecer a sexualidade dos adolescentes de maneira deliberada, pensada, né, propositada. Então, isso com certeza é também um caminho de afirmação para boa parte dos adolescentes, porque isso constrói de alguma forma um aspecto de ser bem resolvido. E veja bem, existe um outro lado também, que é o lado da banalização, que não é nem propriamente o caminho da pornografia, mas é muito comum esse tipo de assunto ser tratado dentro das rodinhas de conversa de adolescentes, e aqueles que não entendem, que não sabem do que está sendo falado, que não conhecem os termos da moda, os vídeos da moda, né, os temas da moda, essa pessoa tende a ser taxada de puritana, essa pessoa tende a ser taxada de boba, de inocente, de imatura, porque jovem tem que falar de sexo, isso é próprio da juventude, né? Então, isso são todas circunstâncias agravantes dessa condição. Por que isso? A grande maioria dos adolescentes hoje é de um adolescente, né? Extremamente imaturo, inseguro, que não reconhece muitas vezes dentro de casa esse ponto de referência. Então, de forma que quem dá a eles alguma aprovação na sociedade não são seus pais, não é a aprovação da família, mas a aprovação dos seus iguais, dos seus amigos adolescentes, que são igualmente imaturos e, na grande maioria das vezes, com perdão da palavra, são imbecis, né? E é esse tipo de mentalidade imbecil que está afirmando os outros à sua volta. Ali, muitas vezes, o jovem ele quer se afirmar pela repetição.
E o que todo mundo faz, ele faz também, porque ele não quer se sentir deslocado, ele não quer ser diferente. Quando alguém tem uma personalidade madura, construída ali, firmemente pelo cuidado dos pais, pela educação dos pais, essa pessoa, ela dificilmente vai se contaminar por esse pensamento dos outros. Então, essa falta da responsabilidade que os pais assumiram nas últimas décadas sobre a criação de valores e educação dos seus filhos, delegando isso ao ambiente da escola, pura e simplesmente, para que os filhos fossem criados pelo mundo, né? Se os pais não assumem essa responsabilidade, não criam essa noção da formação de caráter, da formação de uma vida espiritual, o adolescente vai ser criado pelo mundo. E o mundo quer, de fato, devorar todos os adolescentes, todos os indivíduos, cada um de nós, né? Adultos enfim, todo mundo. A grande maioria das pessoas aí fora está procurando um monte de gente para poder chorar junto e chorar suas misérias e viver a sua mediocridade. Ninguém quer sair do buraco. A grande maioria dos adolescentes não está preocupado com aspirações mais superiores, de amadurecer, de progredir. Eles querem ali um ombro amigo para chorar, alguém para compartilhar os seus vícios, os seus vazios, as suas frustrações, para ele não se sentir sozinho no mundo, né? Dificilmente um jovem vai se reunir para conversar, um jovem bem jovem, vai se reunir para conversar sobre as suas limitações, sobre os seus vícios, sobre os seus pecados, e falar, não, eu quero melhorar, vim aqui te procurar para essa conversa honesta, porque a gente precisa arrumar um jeito de sair disso tudo. Se essa conversa não é feita por um adulto, por um pai presente, entre os adolescentes dificilmente surgirá essa vontade, né? A não ser, obviamente, muitas vezes dentro do ambiente das comunidades da nossa igreja, né? E, infelizmente, esse ambiente é cada vez mais desmerecido, cada vez menos procurado pelos jovens e as consequências estão aí. A fragilidade do jovem, essa falta de personalidade, essa falta de maturidade, e esses jovens são... Vejam bem, esses jovens, eles não viram adultos da noite para o dia, né? Esses jovens continuam com essa mentalidade ao longo dos anos, ao longo das décadas, e são esses jovens que se afirmam pelo comportamento dos seus coleguinhas jovens, que serão aqueles profissionais que no seu ambiente de trabalho se contaminarão igualmente pelos seus colegas, né? E que se tem uma amiguinha, uma coleguinha de trabalho dando em cima dele, se tem um colega de trabalho dando em cima dela, e para os outros, se ela ou ele não responderem a essa investida, ainda que sendo casados, eles vão ser taxados de frouxo, homens ou mulheres. Não estou querendo fazer nenhum discurso machista aqui não, porque essa cultura perversa ela é igual para ambos os lados hoje. Essa foi uma das grandes conquistas do feminismo, né? Que foi perverter o coração das mulheres tanto quanto dos homens já era pervertido, porque eles queriam esses direitos iguais e conseguiram nesse ponto. Hoje em dia estão ambos vulgarizados. Ao invés de nós nos preocuparmos em tirar a vulgaridade do comportamento masculino, isso foi colocado igual para as mulheres, para que ambos fossem colocados no mesmo patamar de mediocridade. Então ali existe hoje dentro do ambiente de trabalho esse papinho idiota, né, de que se você não corresponder a uma investida de alguém que está dando em cima de você, homem ou mulher, e os outros perceberem isso, você é um frouxo, você é um bobo que não está aproveitando a oportunidade. Uma coisa é o amor que você vive na sua vida matrimonial, outra coisa é o prazer que você vive nas aventuras ao longo da sua vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode amar a sua esposa, amar o seu esposo e viver suas aventuras. Por quê? Porque esses adultos que pensam assim hoje são aqueles adolescentes que cresceram sem limites, com essa personalidade fraca, né? E precisando de cada vez mais para sentir alguma coisa e se afirmar. Né? Estão perguntando aqui se existe alguma relação clara entre a objetificação do sexo feminino e a popularidade do pornô. Sim, totalmente, 100%, 100%. Outro dia eu li na internet uma reportagem em que se falava as próprias feministas davam o braço a torcer de que a cultura da banalização do sexo afetou mais a mulher, a revolução sexual afetou mais a mulher do que se esperava. Gerou esse grande efeito colateral, esse grande tiro que saiu pela culatra, que foi a pornografia que objetificou de forma massiva a mulher. Né? Essa revolução sexual que nós vivemos nas últimas décadas, que muitos consideram um avanço, que para mim é um grande retrocesso, né? Não que não existisse machismo, não que não existisse puritanismo, mas a resposta para esses problemas não viria pela banalização do sexo,
e por um pensamento de direitos iguais no direito de se vulgarizar igualmente, né? Mas hoje em dia foi isso que se conseguiu. Ao invés de se elevar a condição da mulher, colocar o homem no seu devido lugar, se rebaixou a condição da mulher para o mesmo patamar nocivo que o homem já vivia da sua sexualidade doentia, muitas vezes, né? A grande maioria dos homens na nossa sociedade sempre foi muito hipócrita e se permitia ter esse comportamento, digamos, obsceno fora de casa e dentro de casa querendo manter as aparências. É inegável que se tinha muito isso, de fato. Mas a revolução sexual, de forma alguma, resolveu esse problema. Pelo contrário, elevou a hipocrisia ao normal, né? E onde a gente vê essa hipocrisia hoje em dia? As mulheres que foram tomadas por esse discurso dessa libertação sexual nunca foram tão objetificadas e tão banalizadas como hoje em dia. Essas mulheres empoderadas que fazem discursos feministas nas redes sociais, hoje, nada mais são do que pedaços de carne expostos nas novelas, nas séries, nos filmes de Hollywood. Dizem que isso é artístico, dizem que isso é uma crítica, dizem que isso... Mas elas sabem muito bem que esse apelo sexual existe. Há pouco tempo atrás, nós vimos de maneira evidente isso naquela série de filmes que é originada pelo livro 50 Tons de Cinza, né? Muitas pessoas assistem essa porcaria com a desculpa de ser pela história, pela relação dele com ela, mas a grande maioria das vezes as pessoas estão assistindo esses filmes pela pouca vergonha que se tem lá dentro, né, por assim dizer. Sem nenhuma hipocrisia, sem nada, a grande maioria das pessoas ficou curiosa para assistir essa série de filmes porque tinha conteúdo pornográfico dentro. Conteúdo erótico, por assim dizer, pelo menos. Mais recentemente, no Netflix, aquele outro filme, acho que é 365, que chama, né? Em que todo mundo é muito empoderado, todo mundo é muito feminista, até ver um filme de um cara bonitão que escraviza uma mulher, né? E sequestra essa mulher e faz violência moral, faz violência sexual, mas dentro do ambiente do filme isso virou uma reflexão, virou uma possibilidade da gente parar para pensar, quando na verdade as pessoas estão vendo aquilo ali porque sexo chama atenção. E essa mulher, assim como a grande maioria dessas atrizes de Hollywood, de novela da Globo também, de propaganda de filtro solar, de propaganda de cerveja, que adoram nas redes sociais fazer discurso feminista, discurso de empoderamento, discurso de respeito ao nosso corpo, e se vendem para uma novela, se vendem para um comercial, se vendem para um filme, né, de cinema, enfim. E expõem os seus corpos de uma maneira mais banal possível. O objetivo do comercial de perfume nada mais é do que construir nas pessoas a mentalidade de que se o homem tiver aquele perfume, aquele cheiro, ele vai de alguma forma impor a sua presença de uma maneira atraente e atrair aquelas mulheres seminuas que vivem rodeando. Qual é a propaganda de perfume hoje, masculino, que não tem essa pegada, né? Essa moral da história, daquele homem super bem resolvido, na grande maioria das vezes também quase que sem roupa, atraindo várias mulheres, também quase que sem roupa nenhuma, e vivendo uma vida de sucesso com aquele cheiro maravilhoso em volta dele. Quando as pessoas associam o cheiro a esse sucesso sexual, é óbvio que aquelas mulheres que estão se vendendo ali, muitas atrizes de Hollywood, inclusive, muitas dessas, e o contrário também é verdadeiro, não sejamos hipócritas, o cheiro, a campanha desses perfumes igualmente, muitas vezes envolve isso, a mulher poderosa, com vários homens aos seus pés, os homens que ficam babando pela sua presença, na grande maioria das vezes todo mundo seminu, né? Ou se não está seminu em algum momento do comercial ele caminha para uma erotização, essas mulheres e esses homens também, inevitavelmente, são cada vez mais objetificados. Essa chamada, esse apelo sexual, ele acontece o tempo todo, né? Acontece com a criação desses personagens de novela, desses galãs de novela, né? Das musas da novela. Toda essa cultura cria essa erotização naturalmente na cabeça das pessoas, né? O galã, a musa da novela, eles são colocados ali muitas vezes em cenas sexuais, sem roupa, em insinuações. E essas pessoas que constroem essa imagem, né, cultural de serem
sexy, de serem atraentes, de serem sensuais, elas vendem depois na propaganda usando dessa fama que construíram em cima dessa novela, dessa minissérie. Nós tivemos há pouco tempo, na Rede Globo também de televisão, uma minissérie extremamente baixo nível, nesse sentido, né, de expor uma realidade extremamente erotizada, inclusive, em que dali surgiram também vários personagens considerados extremamente sexy, né? Sex symbol, né? Por assim dizer. E a gente não pode negar isso, né? Isso tem tudo a ver. Porque a partir do momento que você constrói essa cultura de que as pessoas são objetos, de que elas são atraentes pelas suas aparências, não que a gente não deva ser bonito, ser belo para ser atraente, encantador, mas não no sentido de ser possuído por alguém, mas no sentido de ser contemplado, de ser admirado, de ser cuidado, de ser valorizado, né? E não para ser usado e descartado no dia seguinte, já que saciou uma vontade, né? Então, essa cultura existe mais do que nunca e as mulheres sofreram muito mais isso. Porque as mulheres são muito mais erotizadas hoje em dia, nos comerciais, nos filmes, nas novelas, né? E, igualmente, essa erotização vulgariza muito mais a mulher do que o homem na cabeça das pessoas hoje em dia, né? Então, elas acabam sendo muito mais criticadas por isso do que os homens. Qual é o efeito colateral típico disso? Você já viu, todo mundo aqui já viu alguma polêmica na internet de uma atriz que foi fotografada, flagrada com biquíni ou com isso, e aí o comentário foi a celulite da fulana, né? Isso gera essa pressão cada vez maior para que elas tenham corpos atraentes, para que elas tenham corpos bonitos, e elas são vítimas da própria cultura que elas ostentam, né? Mas depois elas não querem ser cobradas por isso. Exatamente isso. Tem muita gente falando aqui, eu já tô perdida. Mas calma aí. Tem duas perguntas bem parecidas que são, na verdade, como fazer a pessoa perceber que não é algo normal, o que fazer para ajudar a pessoa, sabe? Uhum. Pode dar uma luz aí, porque... O que acontece? O grande problema desse vício da pornografia, dessa cultura da pornografia, né, como um novo normal, o grande problema disso é que ela constrói pessoas inseridas no campo da ilusão. O que eu estou querendo dizer com isso? É um jovem que desde a sua adolescência mais precoce começa a construir a sua sexualidade e a sua satisfação pessoal lidando com imagens, com ideias, né? E primeiro, ela constrói uma ideia de que a sexualidade a ser vivida é aquilo, de que o sexo, o ato sexual em si é aquela encenação da pornografia. Então, esse é um primeiro ponto. Ela constrói uma ideia errada do que é o sexo corriqueiro da vida matrimonial. Corriqueiro que eu digo não banalizado, mas o corriqueiro que faz parte da vida real. Então ela transforma o seu padrão de entendimento de um ato sexual como aquela encenação totalmente exagerada, totalmente desconjuntada, né? Cheia de trejeitos, de gemidos, de estereótipos ali. Aquilo passa a ser para ela normal. Só uma observação, eu tava vendo um dia umas atrizes pornôs que falaram que como elas se sentiam, né, enquanto elas faziam as cenas. E elas falam claramente que elas é um estupro, né? Então, assim, até sim, acaba romantizando uma coisa que não tem lógico nenhum. É um crime, né? E fica uma visão totalmente errada na cabeça do homem e que, na realidade, ele nunca vai encontrar aquilo, né? Porque... É a glamorização da prostituição. Quando nós vemos em menor escala, né, o que as pessoas fazem na intimidade, escondidos aí pelas ruas, pelas esquinas da vida, aquilo é escancarado na forma de pornografia, quando na verdade duas ou mais pessoas, dependendo da situação vexatória que se coloquem, essas pessoas estão sendo pagas para fazer a mesma coisa que as pessoas fazem escondidas, quando pagam um garoto de programa, uma garota de programa, só que eles aceitam fazer isso sendo filmados por alguém, né? As pessoas que vão ter prazer com aquilo não são as pessoas envolvidas naquele serviço, né? Quem vai ter prazer, supostamente, são as pessoas que estão consumindo aquele material. Então, nitidamente, o que nós temos ali, naquele mundo da pornografia, são pessoas lutando, renunciando a si mesmas, se sacrificando fisicamente. Essas pessoas se sentem extremamente mal, como você falou, mas também sentem nos seus corpos as consequências desse vício. São pessoas que vivem a banalização do sexo,
invariavelmente terão dificuldade para a vivência de uma sexualidade sadia, né? E, além disso tudo, a gente tem aquelas pessoas mentindo, fingindo de que aquilo ali é uma relação prazerosa e construindo na cabeça do consumidor que aquilo ali é a normalidade. Porque desde os 11, 12, 13, 14 anos, elas estão vendo aquilo ali. Esse é o contato que esses adolescentes têm com o sexo. Veja, eles não estão interagindo com ninguém, né? Ou, muitas vezes, eles trazem para o seu namoro aquela expectativa. E vejam quantas relações catastróficas, quantas experiências violentas de relacionamentos na adolescência se constroem dessa forma. Porque o menino e a menina, eles assistem esse tipo de coisa e querem reproduzir com seus parceiros. De maneira totalmente desordenada, totalmente sem nenhuma maturidade, sem nenhum compromisso. E quantas vezes esses jovens constroem uma primeira experiência sexual traumática porque transferem esse mundo da pornografia para suas vidas pessoais. E isso é o que gera, na grande maioria das vezes, adolescentes com experiências sexuais extremamente traumáticas que mais lá na frente, no seu casamento, jamais conseguirão se realizar sem ajuda profissional, sem terapia. São mulheres que muitas vezes vaginismo, porque se acostumaram a uma experiência de adolescência, de relacionamentos com sexo, que sempre foram extremamente dolorosas, que elas sempre tinham que fingir alguma coisa, porque a maneira como as mulheres têm prazer é muito diferente da maneira como os homens têm prazer. A pornografia vai minando a criatividade dos homens, que vai construindo uma ideia de que sexo, de que a vivência da sexualidade é principalmente penetração, sexo oral, aquelas vulgaridades, aquelas obscenidades que são comuns em todos esses filmes. E isso vai gerando homens extremamente violentos, extremamente incompreensivos e dissociados da realidade, que não sabem satisfazer uma mulher. Porque quando chegam na vida matrimonial, começam a esperar do sexo uma performance sexual que não conseguem entender, não conseguem achar o caminho para satisfazer as suas esposas. Ou muitas mulheres também chegam com essa expectativa de verem essas cenas, de acharem que se encontrarão facilmente, que aquelas performances sexuais daqueles homens estão plenamente satisfazendo aquela mulher, porque elas demonstram uma satisfação ilusória, é um fingimento ali, e elas acham que quando os homens fizerem aquilo com elas serão igualmente satisfeitas. E elas veem que aquilo ali não satisfaz. Mas como pode, se eu sempre vi naqueles materiais aquelas mulheres plenamente realizadas naquelas cenas, né, cinematográficas, totalmente estereotipadas, circenses, quase que circenses, como é que pode aquelas mulheres todas se satisfazerem daquela forma e eu não? E aí começa a frustração e o afastamento dentro da vida matrimonial. Essas pessoas vêm cheias de vícios, cheias de ilusões, cheias de expectativas, e isso só gera frustração e afastamento. Ali, nesse momento, esse é o momento em que os casais têm que conscientizar os seus parceiros sobre os males que a pornografia gerou na sua vida real. Muita gente acha e compartimentaliza a sua vida sexual. Fala assim, não, agora isso aqui é só uma brincadeira. Isso aqui é só um passatempo, é só uma complementação. Quando eu estou consumindo pornografia, eu estou de um jeito, mas no meu casamento é de outro. Não é. Não é. Essa é a maneira mais fácil de você fazer uma pessoa cair em si. Trazê-la para a realidade. Mostrar para ela, de fato, olha, tá vendo essa incapacidade da gente ter prazer na nossa relação? Tá vendo essa incapacidade daqui na nossa vida conjugal? A gente não se encontrar e não se encaixar, literalmente? É porque você não consegue se desvincular desse mundo ilusório que você viveu na sua adolescência, na sua juventude. Essas pessoas não estão acostumadas a viver uma realização que demanda também a realização do outro, porque sempre foi delas com elas mesmas. Nunca houve um outro. Você não se acostuma a uma satisfação a partir do envolvimento com alguém de carne e osso, que tem cheiro, né? Que tem dificuldades, que tem um pano de fundo por trás. As mulheres com as quais esses homens se relacionaram na sua adolescência e os homens com os quais essas mulheres se relacionaram na adolescência são homens de mentira. Elas estão ali vivendo esse mundo da pornografia e da masturbação e se satisfazendo com isso, com pessoas com as quais elas não têm que conversar no dia seguinte. Quando ela fecha o vídeo e sai para viver,
ela não tem nenhum vínculo mais. Aquela pessoa se materializa na frente dela, dá prazer imediatamente, ela usa daquilo tudo, sai satisfeita e vai viver a vida. A dinâmica da vida conjugal não é essa. Não é um sexo que se materializa na nossa frente e depois você apaga uma tela e cada um vai viver sua vida. Essa pessoa, ela vem para casa triste, desanimada, frustrada, com medo, com dor de cabeça, preocupada com o trabalho, preocupada com os filhos, preocupada com as contas para pagar. E para você se relacionar com essa pessoa de verdade, fazer o sexo acontecer, o amor tem que acontecer como um pano de fundo para que isso tenha sentido. E se você não regular todo esse pano de fundo, se você não trouxer o seu relacionamento para esse campo do amor, do cuidado, do respeito, se você não lidar com essa pessoa primeiro, acolher, amparar, se você não der segurança para essa pessoa, se você não começar um relacionamento com um bom jantar, uma boa conversa, um bom conteúdo, que tranquilize, que dê segurança, se você não oferece para essa pessoa condições para que o sexo aconteça, não vai acontecer. Não adianta dar play na hora do sexo na vida, que não vai acontecer. No mundo da pornografia é fácil dar play depois de desligar. Mas na vida conjugal, aquela pessoa com a qual você se envolve sexualmente, isso te traz responsabilidades sobre ela. Você vai acordar no dia seguinte, você vai ter que dar um bom dia, você vai ter que abraçar, você vai ter que tomar café com ela, você vai ter que conversar sobre os problemas, discutir a criação dos filhos, discutir a parte financeira do casal. E mais, quando você traz a pessoa para essa realidade, ela começa a perceber que a vida inteira dela, a vida sexual foi resumida a uma ilusão, de uma tela de computador, ou de uma erotização desmedida, né, de uma vida irreal. Muitas dessas pessoas não conseguem se relacionar, não conhecem o próprio corpo, porque viveram a construção dessa sexualidade na adolescência como animais. O que eu estou querendo dizer como animais? Né? Eu estou querendo dizer que essas pessoas viveram pelo instinto, elas não pensam, elas não medem as consequências. Porque quando você está lidando com uma tela de computador, não interessa o que você faz, você não vai machucar ninguém. Então essas pessoas não se preocupam em conhecer os seus corpos, conhecer o corpo do outro, os caminhos que levam o outro a ter prazer. Um homem que vive na pornografia, ele só sabe dar prazer para si mesmo. Uma mulher que vive de pornografia e masturbação só sabe dar prazer a si mesma. Ela não se preocupa, ele não se preocupa em perceber naquele momento da relação que é uma relação a dois. É por isso que eu falo lá na minha página que a grande maioria dos casais, principalmente aqueles que vivem as sequelas de uma vida de pornografia, eles vivem uma masturbação a dois. São duas pessoas que se encontram na vida sexual, cada um esperando ter prazer mais imediato. Isso só gera pressa, frustração e separação. São aquelas pessoas que vão para resolver problemas na cama e na cama evidenciam que elas não se comunicam, que elas não se falam mais. Porque o sexo é tão ruim que só evidencia que nunca houve comunicação e intimidade no casal. Essas são as consequências imperceptíveis de uma vida de pornografia, que ninguém para pensar. E esse tipo de conversa que tem que ser trazido para a vida do casal. É muito óbvio, mas é muito teórico ao mesmo tempo, quando a gente conversa com um jovem, quando a gente conversa com um adulto, de que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que por ele ser templo do Espírito Santo ele é sagrado e você não pode maltratá-lo, porque você vai estar maltratando também a Deus. Não! Esse papo é necessário, mas como um fundamento teórico. Ele não pode parar aí. Ele tem que transbordar para um novo ponto em que você tem que conversar e falar das repercussões práticas disso. Você tem que chegar para o homem e falar, queridão, se você se masturbar e viver um mundo de pornografia, quando você cair na realidade, você vai estar perdido. Tem muito jovem por aí que a educação sexual que eles têm é a educação sexual da escola, que ensina o que é uma genitália, o que é um ciclo sexual mal e porcamente, o que é gravidez indesejada e o que é DST. Essa é a educação sexual dos nossos jovens hoje em dia. Agora, a igreja muitas vezes se exime dessa responsabilidade de educar o espírito e a sexualidade das pessoas à luz do sagrado. Nas famílias, pouco se fala, porque os pais não se preparam para isso, obviamente. Muitas vezes os pais não têm uma sexualidade sadia. Como é que vão conversar com os filhos sobre isso? Isso sobra para a professora de biologia e para o coleguinha experiente da sala de aula. E aí essas pessoas vivem totalmente dissociadas da realidade. Quando a gente traz o papo para esse campo do prático,
Todo homem, toda mulher, todo esposo e toda esposa verão que a pornografia, em maior ou menor grau, afetou a todos. Porque esse é um verdadeiro mal do século, como nós colocamos no título dessa live. Não é por acaso que nós estamos falando disso. Tem muito terapeuta sexual por aí explicando para as mulheres que vão no meu consultório que o mal delas foi não ter se masturbado na adolescência, foi não ter conhecido o seu corpo na adolescência. Quando, na verdade, essas mulheres chegam para mim e elas falam, meu Deus, eu recebi esse tipo de resposta de que eu tinha que relaxar, tomar um vinho, como se a responsabilidade fosse totalmente minha, porque não trabalha a vida do casal, não trabalha a construção da sexualidade que foi totalmente destruída nessa vida adolescente, totalmente desregrada, sem pai nem mãe dentro de casa, totalmente condicionada a uma educação técnica, biológica dentro das escolas e totalmente desvirtuada na malhação. Que coisa mais imbecil, mais nociva para um jovem que assistia aquela porcaria daquele seriado, né? Aquela idiotice coletiva, aquilo lá nada mais é do que a afirmação de um novo normal. O adolescente começa assistindo aquela merda daquela malhação, continua a vida adulta assistindo aquelas porcarias daquelas novelas e afirmando o seu comportamento em cima daquelas porcarias que se veem lá. E aí, como é que você vai resolver todas essas questões de sexualidade desses jovens, dizendo para ela que faltou a ela conhecer seu corpo? A maneira como o corpo dela foi apresentado para ela foi como um objeto nas séries, nas novelas, mas a culpa é da Igreja Católica, que é castradora. A grande maioria desses casais nem frequentou a missa, nem frequentou a igreja durante a sua vida de adolescente. Mas todas essas mulheres quase são unânimes em dizer no meu consultório, se eu pergunto, elas dizem que a vida sexual delas pode melhorar. E nem de longe a maioria das minhas pacientes é católica ou cristã. E se eu puxo esse assunto, todas elas são insatisfeitas. Se não são totalmente insatisfeitas, elas sempre assumem que pode melhorar. Sem ter frequentado missa, sem ter frequentado culto. Mas todas elas sentem esse efeito nocivo dessa cultura que torna a mulher um objeto. Como é que a gente explica que a causa dos problemas sexuais das mulheres de hoje em dia é a castração da Igreja Católica? Onde que essas pessoas estão vendo isso? Elas nunca pisaram numa igreja para saber como a gente fala sobre sexualidade. Esse é o papo de igreja que a gente tem que ter. Esse é o papo que falta muitas vezes. Botar as coisas às claras, né? Colocar as coisas em evidência e ensinar para essas pessoas que esse mal, a prática da pornografia é a ponta do iceberg. Existe um mundo subterrâneo nisso tudo que nunca foi abordado pela grande maioria das pessoas e que os hipócritas de hoje em dia, que falam a favor dessa cultura de revolução sexual, que acham que isso trouxe algum progresso. Essa cultura da revolução sexual está escravizando os nossos jovens a viverem por aí uma sexualidade totalmente refreada. Querem saber um exemplo prático? Outro dia um casal de amigos meus, aqui no condomínio onde eu moro, na Barra da Tijuca, foi fazer trilha, foi correr na trilha do condomínio aqui e topou com um casal de adolescentes transando no meio do mato. Agora vejam se isso é uma maravilhosa consequência da nossa revolução sexual das últimas décadas. Que tipo de sexualidade sadia esses adolescentes estão construindo? Vivendo o sexo totalmente desfigurado, fora do ambiente da intimidade, do respeito. Um rapaz que condiciona a sua parceira, não vamos nem entrar nos méritos aqui da idade, ou da maturidade, do compromisso, né? Vamos entrar aqui nos méritos da construção de caráter. Um homem que coloca a sua amada, entre aspas, ele deve achar que essa menina é a amada dele, nessa situação de exposição, de colocar o ambiente da sexualidade dos dois num lugar onde qualquer um pode passar e flagrar aquilo ali, causar um constrangimento. Agora digam-me, você acha que esses dois jovens vivem uma realidade de serem ensinados pela igreja? E você acha que essa experiência dessa menina que encontrou um adulto passando por ali e escancarou essa situação, que ela não vai ter repercussões para o resto da sua vida desse trauma de lidar com esse imprevisto? De que essa mulher provavelmente não terá dores infinitas na relação? Que ela não viverá essa experiência traumática de ter sido usada e se encontrar nessa situação vergonhosa? Esse menino provavelmente se achou o máximo vivendo essa experiência. Ele contou para todos os amiguinhos dele o que ele fez com a menina. E essa menina provavelmente se sente envergonhada cada vez que a história dela é contada na escola. Isso é a consequência dessa nossa revolução sexual de hoje em dia. Mas os hipócritas de hoje falam que isso aconteceu por causa do machismo.
Agora veja, esses dois adolescentes estão sendo ensinados sobre revolução sexual nas escolas. Onde é que entra o machismo aí? Onde é que entra a educação castradora da igreja? Não entra. Essas pessoas nem frequentam a igreja mais hoje em dia. Mas essas são as consequências não faladas desse papo hipócrita que objetificou a mulher ainda mais do que antes e que transformou o homem num verdadeiro animal no cio, em busca de alguém para se reproduzir. E é para esse ponto que nós temos que chamar a atenção hoje. Essas são as consequências ocultas da pornografia e da masturbação que ninguém sabe. Você acha que esses dois jovens que se colocaram nessa situação vergonhosa aqui atrás, no meio do mato no meu condomínio, eles começaram isso simplesmente com uma vontade dentro desse relacionamento? Eles começaram nesse mundo da pornografia. Perderam o controle sobre as suas paixões. Perderam os limites. Em algum momento veio a vontade e isso se transformou no ato. Não se filtra mais. Por quê? Porque essa relação do vício faz com que as pessoas percam o autocontrole, percam o domínio sobre si. Isso nos transforma numa realidade selvagem de vida. E esses jovens estão vivendo como selvagens. E não há ninguém quase que os traga para a consciência de que eles estão se matando. Pronto, estamos de volta. Estamos. Tinha perguntado na caixa de perguntas se... Deixa eu lembrar aqui. Sim, se masturbação é traição. Pois é. Essa sempre fica como uma discussão eterna, como se esse fosse o cerne da questão, né? Como se o problema da masturbação fosse a traição. A verdade é que a masturbação não é uma traição, né? Porque, tecnicamente, se você for pensar, isso não é substituir uma pessoa por outra, né? Mas isso é substituir uma pessoa pela ilusão. Isso não torna o ato em si menos grave do que a traição, tá? E nós precisamos pontuar essas duas coisas, né? Dizer se a masturbação é uma traição ou não, isso é um mero jogo de palavras para tentar ou aliviar um ou superestimar o outro. E isso não trará ganho nenhum para o debate. O que nós temos que pontuar é que você não tem que se preocupar se você se masturbando ou traindo a sua esposa, o seu esposo, você estará traindo mais, você estará atingindo o seu relacionamento mais ou menos. Você tem que pensar que ambos os problemas têm uma mesma raiz, que é uma sexualidade maltratada e mal vivida dentro da vida matrimonial, cujas as origens estão em uma vida mal trabalhada desde a adolescência, desde a infância, na grande maioria das vezes, né? Porque se você for pensar da maneira mais elementar possível, o respeito, o carinho, o cuidado, o zelo pelo próprio corpo, a pureza, são ensinados à criança pelo exemplo dos pais. E na grande maioria das vezes esse exemplo já não existe desde cedo, né? Então, pensar se, será que eu estou pecando ou estou errando mais ou menos, se eu estou traindo ou se eu estou masturbando, você levará o seu casamento ao fim igualmente com essas duas práticas. Se você não lutar contra elas, você levará o seu casamento ao fim com essas duas práticas. E você pode começar com um e terminar no outro, porque ambos enfraquecerão o teu espírito igualmente, né? Então, não se preocupem com esse fato, tá? Isso é uma mera questão matemática, por assim dizer, é uma mera questão técnica. Mas isso não muda em nada a gravidade dos dois atos para que você, de alguma forma, acabe matando a sua vida a dois por essas duas práticas extremamente nocivas, né? É claro que vão afetar de maneiras diferentes e as soluções poderão ser de maneiras diferentes, mas as duas são igualmente problemas com os quais você vai ter que lidar. E se você não procurar ajuda, você vai sacrificar o seu relacionamento da mesma forma. Não interessa saber se um é igual ao outro. Até porque são atos diferentes de fato, né? Agora, a dica que eu deixo aqui para os casais é que não se escandalizem com esse hábito nocivo do seu parceiro, da sua parceira, da masturbação, como se fosse uma traição. Tomem muito cuidado com o que eu vou falar agora, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum puritanismo. Porque se você toma conhecimento dessa prática do seu parceiro ou da sua parceira, entenda que isso, na grande maioria das vezes, não é uma mera insatisfação com a vida sexual do casal. Não é
que o seu marido ou sua esposa não te amem. Não é isso. Na grande maioria das vezes, isso é um vício trazido da adolescência, esse vício sobre o qual essas pessoas nunca falaram, nunca procuraram ajuda, tá? E que muitas vezes elas são encurraladas dentro da vida conjugal a mostrarem esse erro porque elas não conseguem mais esconder para alguém que convive com elas. Então, vejam aí uma grande oportunidade de acender um sinal vermelho para aquela pessoa que você ama e trazê-la de volta à realidade. Eu não quero interferir nas decisões individuais dos casais, porque vocês sabem a realidade de vocês, vocês que têm que decidir com a maturidade, com a consciência que vocês têm. Eu canso de dizer lá na minha página, eu não sou o juiz da vida de ninguém. Mas a mensagem que eu sempre deixo para todos os casais que me perguntam sobre o drama de viverem com parceiros que vivem na pornografia e na masturbação, amar é servir. Amar é renunciar. Quem ama tem que estar disposto a ser pregado numa cruz pelo outro. E se você não assumir essa cruz, você pode ser que você viva fugindo de todos os seus relacionamentos na vida. Né? Uma vez você vai desistir de um relacionamento porque o seu parceiro se masturba ou foi flagrado numa traição. Na outra, você vai desistir porque ele não ajuda em casa. Na outra, você vai desistir porque ele mentiu ou em alguma outra natureza. Na outra, você mentiu porque ele é preguiçoso. Na outra, você fugiu porque ele, enfim, é grosseiro, é mal educado. Então, não existe outro caminho para o erro que não seja o perdão. Tá? Existe a possibilidade de fugir, existe a possibilidade de abandonar, e essa é a minha opinião pessoal. Tá? É a minha opinião pessoal. Nós teremos sempre todos os motivos do mundo para abandonar. Nós teremos sempre todos os motivos do mundo para largar alguém. Porque nós, seres humanos, todos, vocês que nos assistem, nós dois aqui, nós somos ricos em defeitos. E vocês sempre enxergarão no parceiro de vocês, na parceira de vocês, alguém que não vale a pena seguir adiante. Mas nós só precisamos de uma razão para seguir, que é essa consciência de que amar não exige nada em troca. De que amar é um compromisso. Amar é uma promessa. Amar não é uma questão de merecimento. Amar é uma questão de necessidade. Não fosse isso, nenhum de nós estaríamos vivos hoje. Porque se nós estamos vivos aqui, é porque alguém desceu nessa terra e morreu por mim e por vocês. Porque julgou que vocês valiam a pena, nós valíamos a pena, não por aquilo que somos, mas por aquilo para o qual nós fomos criados. E se o nosso Deus se dignou servir dessa forma até as últimas consequências, quem somos nós para impormos restrições ao nosso amor pelo nosso amado? Né? Se nós acreditamos num Deus, e é muito fácil nós replicarmos isso, nós dizermos que nós amamos Jesus Cristo, agora, se nós amamos Jesus Cristo, mas nós não amamos o nosso esposo, a nossa esposa até as últimas consequências, será que nós amamos mesmo a Cristo? Ou nós temos a Ele como uma ideia? Nós temos a esse Cristo como um objetivo de vida, mas não como uma realidade a ser amada, como uma pessoa a ser amada e a ser seguida. Né? Esse é o compromisso da nossa vida conjugal todos os dias. Sermos iguais a Cristo, sermos a imagem e semelhança de Deus, é viver o seu sacrifício na nossa vida diária. Na nossa vida diária. Então, se você ama a Cristo, você é chamado na sua vida conjugal a ir até as últimas consequências por aquele que você ama. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós temos que aturar ou suportar qualquer situação indigna por causa disso. Porque isso não foi o que Cristo fez. Se sujeitou a uma situação indigna. Né? É claro que nós temos que amar até as últimas consequências, mas óbvio, né? Lutando pelo respeito, pelo amor, pelo carinho, pela cumplicidade. Nós temos vários exemplos, né, de mulheres que viveram realidades de violência doméstica, de estupro. Nós não podemos negar que essas pessoas precisam se afastar do seu agressor. Eu estou dizendo dentro de uma condição de dignidade da vida humana, de pessoas que desistem de amar, onde ainda existe esperança. Né? É que então, o senhor, na verdade, tá... pode continuar. Não, pode falar. É que o senhor, na verdade, tá querendo, assim, frisar, porque hoje em dia tem muito aquele
aquele ensinamento de que a gente busca excessivamente a felicidade em tudo que a gente faz, né? Só que numa vida conjugal, assim, a gente acaba se frustrando quando nosso objetivo é só esse, né? E isso, hoje em dia, leva a muitos divórcios, leva a muita falta de realmente boa relação entre o casal. Porque realmente as pessoas se frustram, elas casam querendo olhar para elas mesmas, né? Sim. Veja bem, nós temos que amar porque nós temos que amar. Mas nós não podemos nos furtar da expectativa de receber algo em troca. Claro, é fundamental. Uma vida matrimonial, ela é baseada na reciprocidade. Mas diante da decepção, do erro, da dificuldade, não existe outra resposta que não dar-se mais. Não haverá uma possibilidade de recomeço se alguém que está mais forte naquele momento não se mobilizar para salvar aquilo. A pessoa que está na situação de erro, que está na situação de inferioridade naquele momento, ela está entregue. Se a pessoa que está de alguma forma mais forte não tomar a iniciativa, vai acabar sempre. E isso é uma opção. Todos nós somos livres. O famoso livre-arbítrio serve para isso. Para escolher o que você quer. Né? Mas saiba que você terá que encarar as consequências das duas atitudes. De ficar ou de correr. Perguntaram aqui se sexo virtual é pornografia. Isso a gente já começa a entrar naquela escala de extrapolar as coisas, né? Eu acho que o sexo, tá? O sexo é uma experiência pessoal. Então, trazer isso para o campo virtual, ele sempre trará os seus prejuízos. Ah, mas o meu marido trabalha fora. Você casou com ele sabendo isso, que ele fica 15 dias fora e 30 dias em casa, ou fica 30 dias fora, 45 dias em casa. Você casou sabendo que você vivia assim. Ou, eu não sabia, esse foi um emprego que apareceu depois. A minha esposa, ela teve que ir para o trabalho, ela foi transferida para o exterior, ela vai ficar lá por 6 meses. Tá bom. Vocês foram obrigados a aceitar essa realidade? Né? Então, existem várias formas de demonstrar afeto e de sentir que você está junto. Virtualizar o sexo é trazer de novo a sua perspectiva de realização pelo irreal, pela ilusão. Né? Quando se perde essa experiência pessoal do contato, do cheiro, você começa a desvirtuar totalmente aquilo que está acontecendo ali. Não é por acaso que nós falamos tanto que o sexo tem o seu caráter unitivo e procriativo. Quando nós somos abertos à vida, nós estamos entendendo que a união entre homem e mulher tem consequências e que se você não está disposto a encarar todas essas duas consequências, você não tem que se unir. Né? Porque você está querendo provavelmente se aproveitar. Essa é a visão natural que fica. Né? Então, quando você começa a virtualizar a coisa, você está de alguma forma fugindo daquela experiência pessoal ou você não está conseguindo dominar a sua paixão naquele momento a ponto de esperar a pessoa. Né? É por isso que a vivência da castidade num relacionamento, num namoro, no noivado é tão bonita. Tem pessoas que vivem uma experiência de 5, 7, 8 anos, 10 anos de namoro, noivado até casar. Não que deva demorar tudo isso. No meu caso foi isso. Né? Entre namoro, noivado até se casar, por várias questões que hoje eu me arrependo imensamente de não ter me casado antes. E provavelmente vou me arrepender daqui a um tempo ainda de não ter começado antes, de não ter tantos filhos quanto eu queria, por ter adiado tudo isso e ficar esperando a situação ideal. Mas eu te digo que essa luta para viver a castidade, que não é fácil, essa luta para viver esperando o momento certo, é um grande diferencial e é tão bonito nesse sentido, porque quem espera 10 anos, espera depois 6 meses de casamento, espera 30 dias de um marido embarcado, de uma esposa embarcada. Não há motivo para recorrer ao virtual se há uma vida a dois acontecendo de carne e osso. Né? Isso enfraquece o nosso autocontrole. E se nesse momento você não consegue se dominar porque a sua esposa, o seu esposo está fora, em algum momento pode ser que você não domine com a sua esposa próxima de você, com seu esposo próximo de você. Então, viva uma experiência sempre pessoal. Priorize essa experiência pessoal, essa realidade de carne e osso. Porque é muito fácil você alimentar a sua vida conjugal nas facilidades, né? E criar um espírito fraco. E quando você chegar no momento da aprovação fora do ambiente da sua vida conjugal, você ser muito mais facilmente tentado e cair em tentação. E última pergunta, porque já passou muito do tempo.
Perguntar aqui não é necessariamente sobre pornografia, é sobre o que o senhor acha de formas alternativas de prelúdio sexual que não são naturais, como o sexo anal, sexo oral, essas coisas. Ótimo É tema para a gente delicado esse finalizar. ponto. Ótimo tema para a gente finalizar. Essa denominação sexo oral, sexo anal, ela não pode existir, porque ela não é o sexo em si. Qual é a definição de sexo? É essa para nós, obviamente. É essa última instância dessa união mais íntima, mais profunda da vida conjugal, da vida a dois, ou seja, o sexo ele só existe com dois, ele não existe com um, né, na nossa visão. É uma instância mais profunda, é a última, mais profunda, né, instância dessa união entre homem e mulher, para a qual ambos se abrem a possibilidade de gerar a vida, né? Esse gerar a vida, ele não é só biológico, mas é espiritual também. É se abrir aos planos de Deus, é se abrir a essa fecundidade do relacionamento, onde homem e mulher se engrandecem cada vez mais, que se unem, né? Exercitam a sua intimidade, fortalecem o seu vínculo, né? Exercem essa cumplicidade, essa fidelidade, essa responsabilidade um sobre o outro. Então, tudo que foge desse campo não é sexo. Então fica fácil responder essa pergunta. Aquilo que for usado como preliminar e que não seja desvirtuado do meio, ele pode ser usado com dignidade. Então, quando você usa, por exemplo, das carícias orais, né, como preliminares dentro da sua relação, com toda a dignidade e respeito que lhe cabe, você não está aí pecando de fato, né? Agora, quando me perguntam sobre o sexo anal, eu sou muito prático e objetivo sobre a questão, né? O nosso corpo, a natureza do nosso corpo, ela é muito simbólica e ela nos explica. Basta observar a natureza do nosso corpo. E quando você se olha, você percebe o que é ali dentro do seu corpo, que é uma manifestação da sua sexualidade, que é o caminho para o sexo, né? E quando nós olhamos para o corpo do homem e da mulher, nós encontramos ali algo que é o masculino penetrando e o feminino recebendo. Isso é evidente, isso é a natureza, isso não é cristão, isso não é católico, isso é a natureza do corpo humano. É inegável, né? Não é opinião minha. Quando você observa a forma como essa sexualidade vai se manifestar biologicamente, existe o doador e o receptor. E essa natureza já fala por si só a natureza do próprio sexo em si. O que foge dessa natureza é uma desvirtuação do próprio ato em si. E certamente trará consequências para a vida sexual do casal e para a vida espiritual do casal. Então aprenda com o seu próprio corpo a se observar e a entender a mensagem que ele te traz. Porque ele não foi feito por acaso. Nós não somos um bolo celular determinado por mutações sucessivas, enfim, uma obra do acaso atrás do acaso. Nós fomos criados com sentido. A distribuição dessa nossa forma, ela fala com a gente, né? O nosso corpo fala. E nós temos que observar e respeitar essa natureza para que nós nos encontremos dentro também da nossa vida sexual. Então, isso muito mais do que uma questão meramente religiosa, do que pode e o que não pode, existe uma natureza por trás disso que nos ensina da maneira mais elementar possível a saber o que é sexo e o que não é. E não sendo sexo, não deve ser feito, né, dentro dessa visão. É claro que existirá sempre a relativização disso tudo. Existirá hoje em dia, né, a gente não pode mais dizer que a grama é verde. Porque se você disser a grama é verde, vai dizer alguém, sim, mas quando ela está ressecada, ela fica marrom, ela fica bege. Enfim, e aí a gente começa a perder esse senso de buscar a verdade como algo que existe e precisa ser entendido, né? Do que algo que precisa ser convencido. Né? Quando a gente precisa se convencer das coisas que não são usuais, aí a gente já está entrando nesse mundo da relativização, a gente perde o sentido de moral, que é justamente esse limite do certo e do errado. Quando existe a relativização, não existe moral, tudo é possível,
de acordo com a minha opinião, de acordo com a minha visão. E aí você vai matando a sua capacidade de discernir, e isso vai te inserindo numa realidade cada vez mais selvagem. Não tenha dúvidas disso. Você vai, você vai se perder, inevitavelmente, se você relativizar as coisas. Isso vale para sexo oral, para sexo anal, para o que for. Não relativize. Não perca o senso da moral, porque a moral não foi construída pela igreja, ela não é castração da igreja católica. A moral é algo construído ao longo de milênios por todos aqueles que observaram a natureza da vida humana e entenderam aquilo que nos dá sentido de viver. Então, toda vez que você se afastar disso, você estará vivendo uma realidade muito pobre, muito miserável, uma realidade de morte. Muito obrigada pela explicação. Se o senhor quiser falar um pouquinho do curso do senhor que está aqui sorteando, né? Da Sim, sexualidade. Esse curso sobre sexualidade... Fala. Apelo pessoal é para que abra as inscrições de novo para mim. Eu quero muito, estou esperando. Esse curso sobre sexualidade ele teve as inscrições abertas há pouco tempo, infelizmente ele já fechou, mas ele se tornou uma grande pérola dessa página, por assim dizer, que foi muito desenhado com coração. Ele não é puramente técnico para falar sobre sexualidade. É um curso que, vejam vocês, é um curso sobre como redescobrir a sexualidade no meu relacionamento. E ele é dividido em 4 módulos, se eu não me engano. E ali, apenas um dos módulos fala sobre sexo, propriamente. No primeiro módulo, nós conversamos sobre amor. No segundo módulo, nós conversamos sobre a intimidade. No terceiro módulo, nós conversamos sobre questões biológicas. E no quarto módulo, nós conversamos sobre beleza e autoconfiança. Então, vejam que não é um curso sobre sexo, é um curso sobre como se entender dentro da dinâmica da vida conjugal. Existem vários bônus ali dentro, mas infelizmente é um curso que não está com as inscrições abertas. Mas vou ficar esperando. Se Deus quiser e aí for possível, nós novamente abriremos inscrições ainda esse ano. Mas ele está sendo sorteado, foi uma exceção que nós abrimos por solicitação da galera que organizou o evento. E ele está sendo sorteado aí para vocês que estão participando da semana. E, obviamente, eu convido todos vocês a participarem lá na página, porque nós conversamos sobre os temas, obviamente, desse curso sobre sexualidade. Nós conversamos lá na forma de stories, na forma de feed, né, de posts no feed. E nós continuamos conversando sobre esses assuntos pontualmente, claro. E eu convido todos vocês a se permitirem me odiarem um pouco na minha página, porque eu toco na ferida o tempo todo. E convido vocês a se permitirem também viverem junto comigo esse processo de se redescobrir e cortar na própria carne várias vezes para poder se entender melhor dentro da vida conjugal e se entender consigo mesmo antes de viverem a vida conjugal. Para quem tiver interesse em participar desse sorteio, né, que tem outros prêmios. Tem o livro de Teologia do Corpo e Amor e Responsabilidade, de São João Paulo II. E tem o curso de Júnior Volcão sobre santos brasileiros. Então tá aqui no feed, além do curso que eu falei do Dr. Felipe. E aí quem tiver interesse pode vir aqui no feed da Casa de Evangelização e participar, certo? Tem umas regrinhas lá. Muito obrigada, doutor Felipe, por participar. Muito obrigada também pela paciência, né? Que passou um pouco do tempo. No domingo à noite é complicado. Mas agradeço muito a sua participação aqui. Aprendi demais. E pelos comentários, as pessoas gostaram muito também. Eu fico muito feliz. Eu estou lendo aqui os comentários e eu fico muito feliz. Não é vaidade, tá? Não é vaidade. Se você quiser me adotar, tá? Pra me ensinar muitas coisas, porque eu quero ser uma GO assim também. Então fica à vontade pra receber essa É você que me mandou o direct com lá certeza. sobre te adotar? Mas não precisa entendi. ficar impressionado, não. Eu só estou me mostrando aqui. Eu vi a campanha lá. Eu tenho que ver como é que isso vai funcionar. Tá? Mas vamos continuar em oração. Fique tranquilo. Eu já aprendo muito com o que o senhor já posta, juro. Eu fico muito feliz com isso. E eu tenho planos para nesse ano entrar mais em contato com os profissionais de saúde e os futuros profissionais de saúde e achar um momento em que a gente possa se encontrar fisicamente ou virtualmente para conversar sobre isso. É uma demanda muito grande da página também, nós vamos chegar lá. Eu só quero agradecer imensamente essa possibilidade, tá? De verdade, por todo o carinho que eu tenho recebido em todos esses comentários.
em todas as respostas lá no feed, pedir uma coisa de coração. Esse trabalho tem sido muito gratificante para mim e não me envaidece, porque a cada vez que eu recebo um elogio desses, eu percebo como eu preciso fazer dessa missão uma via de santificação para mim, porque eu sou muito consciente dos meus erros e das minhas imperfeições. Então, cada vez que eu faço a minha vida ter um pouco mais de sentido, transformando a vida de cada um de vocês que me dá esse retorno, eu me sinto ainda com esperança de que eu possa, no devido tempo, conquistar a minha salvação, fazendo a minha vida ter sentido, me doando para vocês. Então, de forma alguma, quando eu recebo um elogio ou um agradecimento, eu me envaideço com isso, porque eu sei que não sou eu que realizo todas essas obras. Não é por mim, é através de mim, mas não sou eu. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, todas vocês, e faço um humilde pedido de que rezem muito por mim, de que rezem muito pela minha família, porque o que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade para falar sobre esses assuntos dessa forma é uma verdadeira cruzada. E nós enfrentamos hoje tempos muito difíceis. A nossa igreja é constantemente atacada, desmoralizada, e o mundo lá fora é um mundo muito cruel. Eu peço a vocês que fervorosamente rezem por mim, pela minha família, e por todos os profissionais da saúde, por todos os sacerdotes que estão assumindo essa batalha de falar aquilo que deixou de ser falado durante muito tempo. Porque a luta é grande, nós não estamos lutando contra essas pessoas que estão vociferando contra nós. A nossa luta, ela é espiritual. Ela se manifesta nesse mundo, mas ela não é contra aqueles que podem ferir o corpo, mas contra aqueles que podem ferir a alma. Aquele que pode ferir a alma. Nós temos um inimigo que nós precisamos combater todos os dias e ele tem nome também. Então reze por mim, reze por todos os médicos, por todos os profissionais da saúde que estão vivendo essa luta, achando que estão sozinhos, para que a gente se encontre cada vez mais e fortaleça esse discurso e fortaleça essa luta, para que a gente não se perca por aí e para que as pessoas não desistam, para que essa boa nova possa chegar a cada vez mais casas, corações e lares de fato, onde essa mensagem possa fazer cada vez mais sentido, né? Que a gente possa se contaminar pelo evangelho de hoje, né? E semear por aí incessantemente, até que a gente encontre todos os terrenos férteis onde essa semente possa gerar frutos novamente. Em todos os caminhos perdidos, onde essas sementes pararam de germinar, que a gente não desanime de semear nunca, nunca, nunca. Nós encontraremos aí alguns corações onde essa semente vai florescer. Que o Senhor sabe que com certeza a gente vai estar rezando. Aliás, você, né? Uma das maiores belezas que a gente tem em fazer parte da Igreja Católica é exatamente essa unidade, né? Unidade de oração. E pode contar conosco. Eu tô aqui falando por várias pessoas, porque da Casa de Evangelização mesmo, né, que é o local que o senhor tá fazendo a live, a gente sempre olha, a gente se sente aliviado por ver algo assim acontecendo. Eu falo isso pessoalmente falando porque eu sofro muito, assim, de encontrar um ginecologista que saiba orientar dessa forma que o senhor aborda. Então, pode ter certeza que aqui o senhor tem irmãos mesmo para rezar pelo senhor, porque a gente agradece incessantemente. Realmente, a gente, como, do outro lado, também se sente sozinho, né? Não é uma coisa que só vocês passam por isso, mas que juntos a gente pode se fortalecer, com certeza. Amém. Muito obrigada, doutor Felipe. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe abençoe, certo? E boa noite para sua esposa também, que fez questão de frisar que o senhor se formou com 21 anos. Ela é muito orgulhosa, veio aqui comentar isso. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada também. Amém.